Paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, juntos estamos mais uma vez, pela graça de Deus, para fazermos o comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta vez a lição de número 11 da classe dos adultos, do dia 12 de março de 2017, a lição que tem por título Vivendo de forma moderada. É o assunto que estaremos estudando nesta hora. O assunto da nossa revista, que estamos tratando das obras da carne e o fruto do Espírito, e a característica do fruto do Espírito que estaremos pensando nele, nesta lição, é sobre a moderação, a temperança, né? Verdade prática diz, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32. O que governa o seu espírito. Em outra tradução diz, o que domina o seu espírito. Verdade prática diz, a temperança ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da vida, vivendo de forma moderada. Então nós temos aí a temperança, que quer dizer justamente domínio próprio, e uma definição também que é importante a gente pensar nela, é vitória sobre o desejo. Vitória sobre o desejo, e aqui a lição traz a obra da carne oposta a essa característica do fruto do Espírito. E as obras da carne, e a obra da carne, ou as obras da carne relacionadas nessa lição, é a prostituição e a glutonaria, os apetites desordenados. Então, de um lado, a temperança, o domínio próprio, o equilíbrio, a vitória sobre o desejo; de outro lado, a prostituição, a glutonaria, e poderíamos incluir as bebedices, o descontrole, o exagero, os apetites desordenados. Palavras relacionadas à temperança seriam moderação, equilíbrio, autocontrole, domínio próprio e sobriedade. São palavras que fazem parte do mesmo sentido, do mesmo significado do que nós estaremos ou estamos estudando aqui. Provérbios capítulo 16, verso 32, o textuário é extremamente importante porque fala do homem que controla, o homem que governa, o homem que domina o seu próprio espírito. E isso é bem possível pela ação e operação do Espírito Santo. Então, uma vez que nós temos a temperança de um lado e os pecados carnais de outro lado, nós devemos entender que temperança não é algo passivo, mas é algo ativo. Está escrito na primeira carta de Paulo, capítulo 6, verso 18, Paulo diz assim, fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Então você percebe que é algo ativo, é algo que nós colocamos em prática. É uma ação, é uma atitude, é uma tomada de posição. Então quando nós pensamos em ser temperantes, em ter domínio próprio, em ter controle do nosso espírito, e nós de fato termos vitória contra o desejo, nós temos que, evidentemente, praticar, colocar em ação na nossa vida isso. E uma das formas que, evidentemente, nós colocamos em ação é quando nós fugimos, nós saímos daquilo que, de fato, vem nos prejudicar e quer nos prender. Fugir, esteja longe, corra, saia de perto, não viva no ambiente, não viva no clima, não viva no meio. Se você for cercado por aquilo, você não vai exercer temperança vivendo num meio que
que está lhe tentando todo momento, no caso aqui da prostituição. Você não pode ser um temperante indo participar, por exemplo, de rituais, no caso dos coríntios, de um ritual num templo pagão, onde a prostituição fazia parte do ritual daquelas pessoas. Então, você não vai ser temperante ali dentro daquele ambiente. Você não vai nem participar daquele ambiente. A temperança implica que você não quer fazer parte daquilo, que você não quer estar no meio daquilo. Isso faz parte da temperança. E também, a temperança ela mostra qual é realmente a nossa inclinação. Em Romanos capítulo 8, verso 5, Paulo diz que os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que são do Espírito para as coisas do Espírito. A temperança vai mostrar qual é a nossa inclinação. Essa característica do fruto do Espírito vai mostrar, na verdade, se nós estamos inclinados para as coisas do Espírito ou a nossa inclinação, a nossa tendência, aquilo que nos influencia, aquilo que nos faz caminhar naquele sentido. O que é que está me movendo? O que está me impulsionando? O meu espírito está sendo movido para que lado? A temperança vai mostrar que, de fato, eu estou do lado do espírito e não do lado da carne. A pessoa temperante, ela não vive na carne, ela vive no espírito, ela mostra, porque ela quer as coisas do espírito, ela tem prazer nas coisas relacionadas a Deus. E aí a gente inclui a obra de Deus, a santificação. Quem é temperante, ele busca a santificação em todas as áreas de sua vida. Para expressar a temperança em sua vida, nós devemos não ceder às paixões carnais. Não ceder em momento algum. Agora, como eu já disse que a temperança é algo ativo e não passivo, Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 26, 41, ele disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então essa temperança, esse fruto do Espírito, ela se expressa na vida do crente e faz com que ele não ceda às paixões carnais. Mas para não ceder às paixões carnais, a temperança se expressa em nossa vida através de uma vida de oração, de uma vida de vigilância espiritual. Por isso que eu estou dizendo que temperança não é algo, aquela coisa apenas passiva. É uma vitória contra o desejo. E você não tem vitória nenhuma se você não luta. O apóstolo Paulo diz que ele esmurra o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não pregando aos outros, não venha eu mesmo de alguma maneira ser condenado. Então ele está falando aqui de não ser vencido por nenhuma fraqueza, de não ser vencido por nenhum pecado, de não ser vencido por nada desse mundo. E isso exige de cada pessoa, de cada crente, uma disciplina. Por isso que, quando ele fala também de temperança, ele compara com o atleta, a disciplina de um atleta, a disciplina de um soldado, o cuidado, o preço que se tem a pagar, a luta que se tem a travar para viver uma vida no Espírito. Temperança implica em viver uma vida de oração, uma vida de vigilância espiritual. É praticar a temperança, é viver a temperança, é buscar a Deus em jejum, buscar a Deus em oração, meditação na palavra, estar na presença do Senhor, buscar a santificação, viver no Espírito, ser controlado pelo Espírito Santo. Tudo isso faz parte desse fruto que vai nos dar vitória contra as paixões carnais. O Espírito Santo, ele opera isso na nossa vida e nós praticamos aquilo que a temperança nos faz praticar, que é fugir, que é evitar, que é não permanecer próximo àquilo que quer nos fazer cair, é orar, é vigiar, é buscar a santificação. Então a temperança, ela se manifesta dessa forma.
se você diz que tem temperança, mas você não pratica essas coisas, você infelizmente não tem realmente a temperança, que é uma coisa que tem que ser mostrada, que tem que ser visível. O fruto do Espírito tem que ser manifestado, tem que ser visível. Então a gente aprende que é bem possível viver uma vida vitoriosa. Contra os pecados da carne, contra as paixões carnais, contra aquilo que guerreia nos nossos membros. É possível, sim, viver uma vida de vitória, não viver uma vida de fracassos, de quedas, de constantes deslizes e quedas, e que às vezes domina a pessoa, e a pessoa torna-se serva e não consegue vencer aquilo. O Espírito Santo já nos deu a capacidade de vencer os pecados carnais pelo fruto dele na nossa vida, a ação dele na nossa vida, que é gerar em nós o domínio próprio. O domínio próprio. Ponto 3 da lição, ele fala sobre vivendo em santificação e deixando os excessos. Então, a importância do equilíbrio na vida do crente. Vivendo em santificação e deixando os excessos. Então, santificação não é nada exagerado. Não tem esse negócio de santo demais. Porque se for santo demais no sentido, acaba sendo no sentido pejorativo, negativo, daquela ideia de pessoa que só fica vendo o defeito dos outros. Não. A santificação é para a nossa vida, pessoal. Eu não santifico ninguém. Quem santifica é o Espírito Santo. E eu só posso promover a minha própria santificação, não a santificação de outrem. Se eu permitir que o Espírito Santo atue na minha vida, eu vou viver uma vida de santificação própria, pessoal. Eu não posso fazer isso na vida de outra pessoa. Ela tem que buscar isso na vida dela, pelo poder do Espírito Santo que está na vida dela. Nenhum ser humano torna o outro santo. Nenhum torna. Então, quando falamos de santificação, nós estamos falando de uma vida equilibrada. Uma vida separada do mundo, mas não uma vida de fanatismos, de exageros, de coisas que beiram a loucura. Não, nós estamos falando de uma coisa equilibrada, sem exageros, uma coisa harmoniosa. Então, o equilíbrio na vida do crente é extremamente importante. E a gente olha a natureza, a gente vê equilíbrio. Se você estudar o universo, você vai ver uma coisa com equilíbrio. Então é uma coisa bonita, é uma coisa agradável, é uma coisa harmoniosa. Tudo que tem equilíbrio é bonito de se ver, é agradável de se ver. E quando a gente vê isso na vida de uma pessoa, nós podemos de fato ver que esse crente, ele representa sim aquilo que ele prega. Ele representa a doutrina de Cristo. Ele é o invólucro, ele é a transparência, ele é a carta lida de Cristo. Olha que fruto maravilhoso que é a temperança. Quem desenvolve isso, quem permite que esse fruto transpareça na sua vida, quando as pessoas olham para ele, conseguem ver a doutrina de Cristo expressa na vida dele. Como Paulo disse, vós sois a carta. Quer dizer, se porte como tal, viva como tal, transpareça como tal. A Bíblia diz que assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Jesus foi equilibrado. Jesus foi uma pessoa que demonstrou domínio próprio. É só ler sobre Jesus Cristo, nosso modelo, nosso exemplo maior. Ele, de um equilíbrio extraordinário. Diz Hebreus que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo, mas nunca pecou. Claro que nós não podemos nunca sequer imaginar nos comparar a Jesus, mas ele é o nosso modelo. E nós devemos olhar para Jesus e tê-lo como nosso alvo, nosso objetivo, e buscar essa capacidade do fruto do Espírito Santo para mais e mais poder transparecer
aquilo que nós temos recebido de Deus, aquilo que nós temos recebido de Cristo, o poder do seu Espírito, para que as pessoas possam olhar em nós e ver uma pessoa equilibrada, aquilo que ele prega, ele vive, aquilo que ele anuncia, ele vive, e uma vida que possa, pelo próprio contato com essa pessoa, a pessoa se sentir atraída pelo Deus que essa pessoa prega, que essa pessoa anuncia. Será que a vida de todo crente está sendo um chamariz para que as pessoas possam se aproximar do Evangelho, ou é uma coisa que afasta as pessoas do Evangelho? O domínio próprio, a temperança, ela enfeita a vida do cristão e ela atrai, é como um vaso bonito colocado numa mesa de centro, que a pessoa, quando entra na sala, se sente atraído por aquilo. Um crente com temperança, um crente com domínio próprio, ele atrai as pessoas a Cristo, ele atrai as pessoas ao Evangelho. Né? Então, nós devemos demonstrar domínio próprio, temperança, equilíbrio, moderação, vitória contra o desejo. A lição ensina, mostra para nós, com relação aos pecados carnais, a prostituição, né? Pecados relacionados, pecados de área sexual, e também a bebida, ou a glutonaria, os exageros, os excessos, né? Tão comum naqueles dias e que também devem ser aplicados nos dias de hoje. O crente tem que ser equilibrado em tudo. Mas também nós devemos ter domínio próprio em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de nos portar com as pessoas, numa vida equilibrada de lazer, estudo, família, trabalho. Buscar ter esse equilíbrio, isso exige uma vigilância constante, uma disciplina. Por isso que a palavra disciplina está muito relacionada à questão da temperança. Mas tem uma área também que é extremamente importante que o cristão ele tenha domínio próprio. Além, é claro, dos desejos carnais, desejos pecaminosos. E eu me refiro à língua, a falar. Porque nós sabemos quantos problemas surgem por causa daquilo que nós falamos. O problema da língua. Porque temos, às vezes, falta de domínio próprio na língua. Provérbios 16, 32 fala do homem que governa o seu espírito, é melhor do que o que toma uma cidade. Quer dizer, é melhor do que um conquistador de uma cidade, é aquele que domina a si mesmo por dentro. E quão difícil é controlar a língua, né? Mas nós temos que ter domínio, nós temos que ter moderação também naquilo que nós falamos. Nós devemos fugir de fofocas, devemos fugir de conversações vãs, devemos fugir de intrigas, assim como fugir da prostituição, nós devemos fugir. Paulo disse para Timóteo, não é? Evita os falatórios vãos que produzirão maiores contendas. Quer dizer, então às vezes nós contaminamos a nossa vida e perdemos a temperança através daquilo que nós falamos demais, sem conhecimento de causa, criticamos demais, sem saber exatamente o que está acontecendo. E quantas pessoas depois vêm se arrepender daquilo que falaram. Então, moderação na língua. Tome cuidado quando você vai falar, principalmente quando fala das pessoas. Não tem respeito pelas pessoas, não reconhece muitas vezes as pessoas que estão perto, as pessoas da família, o pai, a mãe, o irmão, o marido. Às vezes denigre a imagem dessa pessoa, às vezes não fala de acordo com os seus irmãos na fé, com os seus pastores, com a sua liderança. E às vezes o líder também fala exageradamente, sem controle algum, fica falando da vida do crente. Tem líderes que eles não têm sabedoria, eles falam de púlpito, só não cita nome, mas o que eles ouvem no gabinete, eles falam nos púlpitos para todo mundo ouvir.
E não fala o nome da pessoa, mas conta a história que qualquer pessoa sentada ali sabendo já sabe de que ele está falando. E a língua, precisamos ter moderação, precisamos ter equilíbrio. Também naquilo que nós falamos. Conta-se que um certo mercador, ele tinha um servo chamado Esopo. E um dia, para testar as habilidades desse servo dele, ele convocou o seu servo e disse assim: eu quero que você vá ao mercado, deu para ele algumas moedas, disse: eu quero que você vá para o mercado e você compre para mim e faça para mim um prato. Eu quero comer o melhor prato do mundo. O melhor prato do mundo eu quero comer. Aí o criado foi no mercado tal, e na hora do almoço lá trouxe um prato bonito, assim, coberto com um pano bonito, bem arrumadinho. E quando o seu senhor foi tirar o pano lá, tinha uma língua de boi, preparada, muito bonita, muito temperada. Ele falou: esse é o melhor prato do mundo que você acha? A língua? E aí o escravo foi explicar, né? Disse para o seu senhor: o que há de melhor que a língua? A língua é que nos une a todos quando falamos. Sem a língua não poderíamos nos entender. A língua é a chave das ciências, o órgão da verdade e da razão. Graças à língua é que nós construímos cidades, graças à língua é que podemos falar sobre o nosso amor. A língua é o órgão do carinho, da ternura, do amor, da compreensão. É a língua que torna eternos os versos dos grandes poetas, as ideias dos grandes escritores, a filosofia dos filósofos. Com a língua se ensina, se persuade, se instrui, se ora, se explica, se canta, se descreve, se elogia, se demonstra, se afirma. Com a língua dizemos mãe, dizemos querida, dizemos Deus. Com a língua dizemos sim, com a língua dizemos eu te amo. O que pode haver melhor do que a língua? Aí o mercador levantou-se entusiasmado, cumprimentou o seu servo Esopo e disse: realmente você trouxe para mim o melhor que há no mundo. Eu vou comer essa língua, que sem dúvida é a melhor coisa que há no mundo. Passou alguns dias, ele disse: agora eu vou lhe dar o dinheiro, eu quero que você vá no mercado, que eu quero agora experimentar a pior coisa do mundo. Pode trazer o que você quiser, inseto, seja o que for. Traga para mim que eu quero comer. E o servo foi, preparou, buscou, comprou e trouxe aquele prato de novo coberto com aquele pano. E quando o seu senhor tira, o que tem lá? Uma língua feita de novo. Ele disse assim: o que é isso? Língua outra vez? Você não disse que a língua era a melhor coisa do mundo? Está brincando comigo, Esopo? O que está acontecendo? E aí o Esopo sabiamente respondeu: Senhor, a língua também é o que há de pior no mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início de todos os processos, a mãe de todas as discussões. É a língua que separa a humanidade, que divide os povos. É a língua que usam os maus políticos quando querem nos enganar com suas falsas promessas. É a língua que usam os vigaristas quando querem nos trapacear. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, do desentendimento, das guerras, da exploração. É a língua que mente, que esconde, que engana, que explora. A língua é a pior coisa do mundo. E por aí você chega à conclusão que o seu senhor concordou. Então, querido, tenhamos domínio em todas as coisas na nossa vida. Que Deus te abençoe.